Vamos lá. A palestra de hoje é o tema Tecnologia e Ciência Avançada nos Povos da Antiguidade. Como pode? Bom, essa é uma palestra que eu vou fazer aqui na forma de síntese, pois ela completa demanda muito tempo. E eu vou fazer alguns comentários pertinentes, né, ao texto. Então vamos ao texto. Bem, podemos notar que na mitologia dos esquimós se afirma que as primeiras tribos haviam sido levadas para o norte por deuses de asas de bronze. Os pele vermelhas, mais antigos, têm notícias de um pássaro trovão, que lhes trouxe o fogo e os frutos. Vários ensinamentos, aí temos técnicas de plantio, né? Como arar a terra, como fazer algumas coisas. Então tem isso por escrito. Conhecimentos diversos e etc. A lenda maia do Popovu, o que é o Popovu? Popovu é uma palavra composta, né? Comunidade, conselho, vu, livro, né? O conselho do povo, conselho da comunidade, isso é o Popovu. Nos relata que os deuses conheciam todas as coisas, tipo o universo, os 4 pontos cardeais e até a face redonda da Terra. Bom, por que os esquimós falam em sua cultura sobre pássaros metálicos ou pássaros de fogo? Por que os índios pele vermelha se referem a um pássaro trovão? Como e de onde os antepassados dos maias poderiam ter sabido que a Terra era redonda? Como? Bom, e sabemos que Isaías 42, 22 diz que há um que mora sobre a superfície, né? Superfície redonda da Terra, sobre a esfera da Terra, sobre o círculo da Terra, dependendo da sua versão da Bíblia. Isso foi escrito há 740 anos antes de Cristo. Então hoje daria qualquer coisa em torno de 2.765 anos. Então como alguém poderia saber isso, né? Já naquele tempo. Bom, os maias eram inteligentes e possuíam uma cultura elevadíssima. Legaram-nos não somente um fabuloso calendário, mas deixaram-nos como herança também muitas fórmulas matemáticas e ocupações incríveis. Por exemplo, eles já sabiam, já naquele tempo, que o ano de Vênus tinha 584 dias e avaliavam a duração do ano terrestre em 365 dias, 24 minutos e 20 segundos. Já naquele tempo, o cálculo exato hoje, feito com um relógio atômico, né? O cálculo exato é 365 dias, 24 minutos e 22 segundos. Aí você vai falar assim, Marcelo, tem um erro de 2 segundos. Levamos em consideração a desaceleração também da Terra e a mudança do eixo. De repente, eles bateram exatos no cálculo dele feito há séculos atrás. E avaliavam a duração do ano terrestre, como eu falei, em 365 dias, 24 minutos e 22 segundos. Então, essa defasagem de 2 segundos pode ser pela desaceleração do planeta ou pode ser também pela variação do eixo, na inclinação do eixo da Terra. Bom, os maias deixaram-nos muitos cálculos que avançavam a 64 milhões de anos, ou seja, à frente. Nem chegamos ainda nesse ponto, né? E falta muito para chegar. Porém, há inscrições que ocupam-se, né, de tabelas provavelmente que atinjam 400 milhões de anos. Vamos falar de um outro ponto. A famosa equação de Vênus poderia possivelmente ou plausivelmente ser calculada, né, por um cérebro eletrônico, algo similar, uma máquina, né, um computador, de tão complexa que é. O difícil aí, evidentemente, é acreditar que foi formulada, né, ou foi criada por um povo que era semi-selvagem e analfabetos. A fórmula de Vênus, que foi desenvolvida pelos maias, parte do seguinte. O Tzolk'in, que tem 260 dias. Essa é a base da fórmula matemática dos maias. Tzolk'in, que é uma unidade de medida, que tem 260 dias.
Bom, o ano terrestre é de 365, o ano de Vênus, 584. Nestes números se oculta uma possibilidade divisória assombrosa. Vamos ao texto. Pois 365 pode ser dividido por 73 5 vezes e por 584 8 vezes. Aí eu pergunto, como eles sabiam disso? Vamos à incrível fórmula de Vênus e como ela se apresenta. Bom, primeiro vamos à Lua. A Lua é igual a 20 vezes 13 vezes 2 vezes 73, que é igual a 260, que é o Tzolk'in, né? Que é vezes 2 vezes 73, que é igual, prestem atenção a esse número, 37.960. Vamos agora à equação do Sol. O Sol é 8 vezes 13 vezes 2 vezes 73, que é igual a 104, vezes 5 vezes 73, que é igual a, novamente temos o número de 37.960. Agora Vênus. Vênus é igual a 0,5 mais 13 vezes 2 vezes 73, que é igual a 65 vezes 8 vezes 73, que também é igual a 37.960. Vamos entender isso. O que seriam esses 37.960 dias nas três equações da Lua, do Sol e de Vênus? Bom, assim, depois de 3.960 dias, coincide todos os ciclos. A mitologia maia afirma que, então, os deuses se reuniram na grande praça do repouso. Vocês podem reparar que toda cidade, né, ou aldeia maia, asteca, ou outros povos que viveram, né, nessa mesma região, tem uma grande praça central, sempre um prédio muito grande de um lado e do outro lado um outro prédio um pouco menor que faz referência, ou seja, um faz referência ao Sol e o outro faz referência à Lua, nessas culturas aí da Mesoamérica. Os povos pré-incaicos, em suas lendas religiosas, dizem que as estrelas são habitadas e que os deuses desciam até eles vindo da constelação das Pleiades. Então isso é bem descrito. Os textos em caracteres cuneiformes dos assírios, sumérios, babilônicos e egípcios oferecem a mesma imagem, a mesma narrativa, a mesma história sobre os ditos deuses que vinham das estrelas e para elas voltavam. Interessante isso. Então todos têm a mesma narrativa. Assim, esses seres ou deuses andavam em suas naves de fogo, barco do céu. Esses seres ou deuses possuíam armas devastadoras e misteriosas e ainda prometiam a alguns poucos homens escolhidos a imortalidade e conhecimentos diversos. Eu estou falando de astronomia, astrologia, forja, de novo agricultura, embelezamento como maquiagem e outras coisas. Isso tudo foi desenvolvido, segundo as mitologias, por uma classe de deuses que escolheu uma classe de homens, né? Os escolhidos, os separados, os consagrados, e ensinaram a diversidade dessas coisas. É completamente compreensível que os povos antigos, assim, largassem as rédeas à imaginação para descrever maravilhosamente a glória dessas aparições incompreensíveis. Bom, aceito tudo isso, mas ainda fica muita coisa por se explicar, não é verdade? De onde, por exemplo, o cronista do Mahabharata, que é um livro antigo indiano, Mahabharata, poderia ter sabido da possibilidade de existir uma arma capaz de punir uma região inteira com 12 anos de seca? Vejamos, bastante poderosa, diria, para assim matar fetos no ventre materno, ou seja, crianças que nem nasceram morriam dentro do ventre materno. Que arma é essa? Esse poema épico da Índia antiga, o Mahabharata, é bem mais volumoso do que a própria Bíblia. E o seu núcleo, ou seja, a sua parte mais antiga,
tem a idade no mínimo de 5.000 anos ou mais. Isso mesmo. Isso numa estimativa bem prudente, bem plausível, sabendo que foi copiado de manuscritos ainda mais antigos. Vale sim realmente a pena ler esse poema, tendo presentes no espírito os muitos, vastos conhecimentos da época atual em que vivemos. Ou seja, com nossos conhecimentos, com o nosso pano de fundo maior, com a nossa vivência, com nossos computadores, com a nossa era moderna, podemos distinguir algumas coisas que falam nesses textos antigos. Vamos chegar a esse ponto. Mal podemos admirar-nos ainda quanto o Ramayana também é um dos livros antigos, da Índia. Ficaram sabendo sobre as Vimas ou Vimanas, isso é, máquinas voadoras por meio de Mercúrio, e forte propulsão teriam navegado a grandes alturas. Falando sobre essas naves ou aparições, as Vimanas podiam facilmente vencer distâncias infinitas, mover-se rapidamente em todas as direções, e isso em velocidades inacreditáveis. Veículos espaciais e especiais com uma ótima dirigibilidade, de causar inveja aos nossos modernos meios de transporte. Essa citação é baseada na tradução de N. de 1891. Ele fez essa tradução do Ramayana em 1891. Então, os Vimanas eram veículos voadores usados para transportar essas entidades divinas, esses deuses, e alguns dos seus escolhidos terrestres, os separados. Bom, por ordem de Ramã, que é um deus, por ordem de Ramã, continua o texto, o carro maravilhoso subiu, com um enorme estrondo, para uma montanha de nuvens. A gente sabe que quando um foguete ele sobe, ele deixa para trás aquele volumoso, aquela volumosa fumaça que chega a ser comparada visivelmente a uma montanha de nuvens. Sabemos que é uma fumaça, mas naquele tempo, as pessoas que avistaram, fizeram esses avistamentos e colocaram por escrito, assentaram, não tinham a compreensão que nós temos hoje. A gente tem que dar esse desconto. Então, para eles, no entendimento deles, era uma montanha de nuvens. Vejamos, não querendo passar por cima do fato de que, novamente, um cronista não só alude a um objeto voador, mas também ele menciona um possante estrondo, um enorme barulho. Outro texto do Mahabharata, fala que Bhima voou, ou seja, Bhima também é um deus, Bhima voou com sua Vimana num raio imenso, que tinha o clarão do sol, cujo ruído era como o de trovejar de um temporal. Esse texto foi transcrito por Sir Roy em 1889. Ele conseguiu traduzir esse texto. Então, como é isso? Um raio imenso, clarão igual ao sol, um ruído como um trovejar. Ele usou as peculiaridades, as coisas que conhecia a pessoa que fez a narrativa. Então, quando o Sir Roy fez a tradução, a gente agora tem um outro entendimento sobre o que seria isso. Sabemos que a própria imaginação ela necessita de pontos de partida. Neste caso, pressupõe uma concepção de foguete, é o que dá a entender, e também do conhecimento de tal veículo, que seria capaz de cavalgar sobre um raio e causar um trovão assustador. O que seria isso? Hoje, trazendo para os nossos dias essa visão que o cronista teve. Essa palavra aqui é meio difícil. Ainda no Sanzapatakabada é um outro livro antigo indiano, são feitas distinções entre carros, carruagens que voam, e outros carros e carruagens que não são capazes de fazê-lo. Então, a descrição. Era tudo a mesma coisa. Não. Segundo os cronistas de época, eles sabiam fazer distinção de coisas que voavam e de coisas que não voavam. No primeiro livro do Mahabharata, revela-se a história de uma solteira. Isso aqui é interessante. O nome dela é Kunti, que não só recebeu a visita do Deus Sol, mas em seguida também teve um filho, que teria sido radiante como o astro-rei, ou seja, o próprio Sol. Como Kunti já então temia a vergonha, ela deitou a criança numa cestinha, abandonando-a num rio. Ela sabia que ali se banhava uma pessoa naquele local que ela largou,
que tinha posses, a filha de um grande comerciante ou de um grande governante, segundo a história. Essa é realmente uma história pouco digna de ser mencionada aqui, já que estamos falando de tecnologia, se não tivesse uma grande quantidade de semelhanças. Com o quê? Isso e mais evidente ainda com a história de Moisés. Êxodo 2, do 1 ao 9. Coincidências. Bom, como eu não acredito em coincidências, essa história aqui, estamos falando de 5.000 anos ou muito mais de 5.000 anos, é bem antes da escrita da Bíblia. Aí vocês tirem as suas próprias conclusões. E sempre na história da humanidade surge a referência de fecundação de seres humanos pelos deuses, as semelhanças entre Gilgamesh e Arjuna. Arjuna é um herói indiano antigo, né, o herói do Mahabharata, que empreendeu uma longínqua viagem para procurar os deuses. Ele conseguiu armas, estamos falando de Arjuna, tá? E quando Arjuna, após enfrentar muitos perigos, acha os deuses e encontra até Indra. Quem é Indra? Indra também é um deus. O Senhor dos Céus e sua esposa ao lado de Indra, que se chama Sashi. Então, Arjuna encontra em um determinado momento Indra e Sashi. Mas em que ambiente? Vamos ver. Ambos, porém, não encontraram o valente Arjuna em lugares ou circunstâncias indefiníveis. Não, está assentado por escrito. Não, encontraram em um carro de combate celestial e até o convidaram para viajar junto com eles nesse carro de combate celestial para o céu. No Mahabharata, acham-se indicações numéricas precisas que se fica com a impressão de que o autor teve um preciso conhecimento do que escreveu. Descreve, cheio de horror, um dos guerreiros que foi informado no tempo, né, na presença de uma arma, ou seja, estamos falando daquelas armas que é descrita no Mahabharata. Mas essas armas terríveis, eles chamam de armas terríveis no texto. Eles arrancavam de si, quando eles sabiam que estavam na presença dessa arma, todas as peças de metal que levavam, então mergulhavam no rio e lavavam cuidadosamente seus corpos e tudo o que tivesse contato. Não sem motivo, né? Como explica o autor, porque a arma causava o efeito de fazer cair os cabelos, fazer cair as unhas das mãos e dos pés. Tudo que era vivo, né, lamenta ele, tornava-se pálido e fraco. Ou seja, essa arma trazia a morte. Aqui dá uma ideia, quando a gente lê o texto, com compreensão que nós temos hoje em dia, que é algo de radioatividade, algo radioativo que aconteceu naquela situação. Cair cabelos, lembra que eu falei? Fetos que morriam dentro da própria barriga, o local ficava infértil por 12 anos. E essas, sabe, são muitas coincidências para serem só coincidências. Bom, o 8º livro do Mahabharata, né? Encontramos ali de novo, novamente, a história de Indra, em seu radiante carro celestial. Pois bem, entre todos os homens ele escolheu, e tem até um nome indiano para a pessoa que ele escolheu. Indistira é o único, né, em seu invólucro mortal, ou seja, na sua pele, que é capaz de entrar no céu. Aqui não se pode notar um paralelo com os relatos de Enoque e Elias. Quem puder ler a Bíblia, ler Enoque e ler Elias, nos livros bíblicos que eu vou citar, e ler o Mahabharata aqui no 8º livro, falando sobre Indistira e falando sobre Indra, né, vai notar uma semelhança muito grande entre as histórias. Uma coincidência, só que, como vocês já sabem, eu não acredito em coincidência. Os textos são Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11, Gênesis 5:23, Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse ou Revelação em algumas Bíblias 11 e 3 e até o 12, Salmos 18, 30. Nesses textos vocês vão ter muitas semelhanças nas duas histórias. Semelhanças que eu diria até demais. No mesmo livro se diz, talvez, o primeiro relato sobre o lançamento de uma bomba de hidrogênio, que Gunka
Gunka pode se referir a uma pessoa, a uma tribo, né, uma pessoa, uma tribo, ou um local. A variação nos textos dá essas três vertentes. Mas vamos lá. Gunka, de bordo de sua potente Vimana, arremessou um único projeto à cidade tríplice. O que é a cidade tríplice? Eram três cidades grandes que ficavam próximas uma da outra, igual que temos no ABC Paulista, né, lá em São Paulo. Então, isso seria a cidade tríplice. O relato usa vocábulos com os termos na memória de quem relata, né, das testemunhas que falam. O relato é danado. Diz assim, ó, a primeira bomba de hidrogênio do atal de Biquíni, né, fazendo um comparativo. Então, ele dizendo, fumaça branca, incandescente, 10.000 vezes mais clara que o Sol. Ter-se-ia levantado com um brilho imenso, e assim reduzindo a cidade a cinzas, quando Gunka passou de novo com seu veículo, parecia um bloco radiante de antimônio, reluzia, brilhava, né? Parecia incandescente, de antimônio. E para os filósofos da época, né, que seja registrado que foi no Mahabharata, que disse que o tempo ele é semelhante ao universo, ou seja, tudo é igual. Aí a gente lembra do hermetismo, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo. Nada acontece por acaso, tudo tem uma explicação. Às vezes a explicação nos foge à compreensão por um dogma religioso, ou por um preconceito, ou por uma cultura falha da nossa parte, ou seja, não estamos preparados para o novo. E como diria Belchior, regravado por Elis Regina, o novo sempre vem. Em comparação também com os livros tibetanos, vou falar agora de outros dois livros antigos, que é o Tantijua e o Cantijua. Mencionam que haviam máquinas voadoras pré-históricas, pegaram o ponto? Pré-históricas, que se chamavam, ou seja, eram chamadas de pérolas do céu, porque brilhavam, né? Eram radiantes, iam de um lado para o outro, riscando, né? Rabiscando o céu conforme os cronistas. Ambos os livros acentuam expressamente que esse saber era secreto e não era destinado ao público, ou seja, ao público comum. Porém, no Saramangana Estradara, é outro nome muito ruim de falar, Samarangana Estrandara, é um outro livro. Há capítulos inteiros em que são descritos essas naves aéreas, de cuja as extremidades emanavam faiscando fogo e mercúrio. Isso é bem descrito. Das suas extremidades emanavam faiscando fogo e mercúrio no tempo pré-histórico. É isso mesmo? É assim mesmo que está descrito. A etimologia da palavra fogo, vamos entender um pouco mais sobre a palavra fogo, em escritos antigos, não deve ter necessariamente o sentido de fogo aceso. E, em total, podemos contar assim cerca de 40 espécies ou mais de fogo que se relacionam em sua maior parte com fenômenos esotéricos, exotéricos e magnéticos. Para nós, é difícil acreditar que povos antigos soubessem que é possível obter-se energia de metais pesados, como se procede, né, ou como se procede para assim conseguir. Para a gente é difícil essa compreensão. Por outro lado, não devemos tornar a história tão simples a ponto de rejeitar os velhos textos em sânscrito, como se fossem mitos, até porque são muito precisos, descrevem com muita riqueza de detalhes essas coisas, né, para serem tido só uma ideia alucinante de um escritor, né? A multiplicidade dos pontos aqui citados, extraídos dos escritos antigos, faz com que a suspeita se torne certeza que na antiguidade, agora aqui já é tipo uma afirmação do autor, meio velada, mas houve encontro com os deuses voadores. Uns vão falar de ET, extraterrestres, anjos caídos, nefilins, né, sentinelas, como queiram chamar. Bom, como o velho método, isso é o que usamos hoje em dia na ciência para desacreditar as coisas que não conseguimos explicar, como o velho método infelizmente inventado, isso é história, isso não existe. Isso são erros de tradução do autor ou do copista. Nesse ponto, já não podemos mais avançar,
a essa nova ideia, né? A um novo esquema de pensamento, já que, para isso, é possível que possamos abrir as clareiras do matagal do obscurantismo que se esconde no nosso passado, com os fenômenos das naves espaciais, nos obscuros tempos pré-históricos. E assim é explicável, né, que também fica em aberto, né, para uma interpretação plausível. Assim, o fenômeno das frequentes descritas armas pavorosas, na maioria dos textos antigos está armas pavorosas ou sinônimos, né, parecidos, eram coisas horripilantes. A destruição em massa das quais os deuses, novamente cito os deuses, se utilizam ao menos uma vez. Os textos do Mahabharata obriga-nos à meditação. Vamos ver o texto aqui abaixo. Diz assim o texto, vamos prestar atenção. Texto de foi traduzido, né, por Serroy, o Dronapavina, em 1889. Vamos ver o que o texto diz sobre a arma. Era como se tivessem sido soltos os elementos. O sol girava em círculos, queimando pela incandescência da arma. O mundo cambaleava de febre. Elefantes atormentados pelo calor corriam loucos para cá e para lá, procurando proteção contra o terrível ataque. A água fervia, os animais morriam, o inimigo era ceifado, e a fúria do fogo fazia com que as árvores, como nos incêndios florestais, caíssem em fileiras. Os elefantes rugiam pavorosamente e caíam mortos no solo por toda a vasta área. Os cavalos, carros de combate, se queimavam e tudo parecia como depois de um incêndio. Milhares de carros foram destruídos. Depois, um incêndio profundo desceu sobre todo o mar. Com o mesmo tinha um silêncio. Os ventos começavam a soprar e a terra clareou, oferecendo-se à vista de um quadro horripilante. Os cadáveres dos tombados haviam sido mutilados pelo horroroso calor, não mais parecendo gente. Nunca antes havíamos visto uma arma tão poderosa e nunca antes havíamos ouvido de tal arma, ou seja, de tal relato. Isso foi traduzido por Serroy Dronapavina, de 1889. A tradução foi feita nesse ano, desses manuscritos antigos. Bom, aqueles que escapavam, continua o texto, banhavam-se a si e as suas armaduras e suas armas, porque tudo estava coberto pelo sopro mortal. Aí dá uma ideia de radiação, dá uma ideia de vento, né? De vento radioativo, dá uma ideia de poeira radioativa, como você queira interpretar. Dos deuses, como se dizia o poema épico de Gilgamesh. Será que o alento venenoso do animal celestial por acaso te haja atingido? Interessante o texto, né? Será que o alento venenoso do animal celestial por acaso te haja atingido? Vamos falar agora de Alberto Tulli. Alberto Tulli, ex-diretor da divisão egípcia do Museu do Vaticano, encontrou um fragmento da época de Tutmés III, faraó Tutmés III, que viveu cerca de 1500 anos antes da nossa era comum. Ali o texto, né, se comunica ou nos dá a entender que os escribas enxergaram vinda do céu uma bola de fogo, cujo alento era de mau cheiro. Tutmés III e seus soldados observaram esse espetáculo até que a bola de fogo, se afastando-se na direção sul, ela perdeu-se de vista. Todos os textos citados são originários de milênios antes da nossa era. Pense nisso. Vamos ponderar aí. Continentes, né? E em culturas e regiões bem diferentes um dos outros. Os mensageiros ainda não existiam. As viagens internacionais não constavam na ordem do dia. E falando sobre todos esses acontecimentos, chegaram notícias de tradições de todos os 4 cantos do universo e de inúmeras fontes, contatando todas elas mais ou menos a mesma coisa, tinham mais ou menos o mesmo relato. Será que então que havia nos cérebros de todos esses autores, de todos esses cronistas, né, desses livros sagrados, mitologia, história contemporânea, cartas e etc., a mesma informação?
Será que todo mundo pensou nisso ao mesmo tempo? Até porque foi em épocas diferentes, né? Ao mesmo tempo dava a mesma informação, talvez teria sido, ou teriam sido eles, né? Esses autores, perseguidos quase que maniacamente, né? De uma forma compulsória e sistemática pelos mesmos eventos, ficavam na cabeça deles, será que eles foram perseguidos por essas ideias para escrever isso? As mesmas descrições, pelos mesmos fenômenos, pelas mesmas histórias. Será que é possível que os cronistas e escribas dos livros do Mahabharata, da Bíblia, da Epopeia de Gilgamesh, dos escritos dos esquimós, dos índios pele vermelhas norte-americanos, dos povos indígenas no Brasil, das tribos na África, né, das tribos africanas, dos povos nórdicos, dos tibetanos e muitas outras fontes espalhadas por todo o mundo, né? Temos aí escritos aí na parte hindu, temos escrito na China, no Japão. Será que todo mundo foi incutido da mesma responsabilidade de escrever sobre as mesmas coisas, com os mesmos relatos, tendo as mesmas ideias? Minha pergunta é: será que está todo mundo mentindo? Todos os cronistas, que geralmente eram ligados ao sacerdócio, ligados ao rei, ao imperador, será que está todo mundo mentindo? Inventando uma história bem parecida uma com a outra? Será que é isso mesmo? Será que todos relatam por acaso as mesmas histórias sobre os mesmos deuses voadores que vieram das estrelas, né? Viagens até as estrelas, homens-pássaros, carruagens celestiais, carruagens de fogo, pássaros, trovão, ainda estranhos veículos voadores e horríveis catástrofes ligadas a esses fenômenos. Será que todo mundo está chutando isso? Todos sabemos que não é possível que todas essas civilizações tivessem, em épocas tão distintas, um frenesi ilusório dos mesmos relatos, dos mesmos conceitos e das mesmas ideias ao redor do mundo inteiro, como apenas fruto da imaginação coletiva. Não mesmo, né? Não tem como. Os relatos quase que uniformes só não podem ser oriundos de quê? De fatos. Os relatos quase uniformes só podem ser oriundos de avistamentos, coisas que eles viram e assentaram. Então seriam fatos. Portanto, podemos até considerar que a ocorrência pré-histórica de alguma forma tenha inflacionado suas narrativas, mas ocorreu alguma coisa. Mas mesmo assim, como poderia ter acontecido isso em escala global? Poderemos o seguinte: ficar no âmago de todas as suas reportagens exclusivas. Assim como é hoje, né? O fato real, sim, o acontecimento descrito com previsão. Esses parecem não terem sido inventados em tantas localidades e em tantas diversas épocas e em culturas tão diferentes. Né? Vocês não acham que fica muito difícil de inventar uma história dessa? Vamos à conclusão do nosso texto. Vamos construir um exemplo. Construamos um exemplo para a gente ver se a gente consegue entender o que está relacionado com esses avistamentos, o que os cronistas assentaram. Digamos, uma suposição. Lá pelos idos dos anos 60, mais ou menos, só para ilustrar, em uma região remota de mata fechada no coração da África, pousa, pela primeira vez, um helicóptero de época, mais ou menos nos 60, tá? Grandão, um daquele bem barulhento. Bom, nenhum habitante local, ou seja, indígena, jamais teria visto tal máquina, tal aparição. O mesmo com um enorme estrondo em seus motores. Ele enfim aterriza. Agora, o tal helicóptero que pousou em uma clareira aos poucos vai diminuindo a rotação de seus motores e com isso fazendo menos barulho. Enfim, um movimento. Então abrem-se as portas laterais de correr e delas soltam humanoides estranhos, esquisitos, né, aos olhos daquelas pessoas, daqueles habitantes daquela região. São eles o piloto, o copiloto e toda a equipe de reconhecimento tático. Porém, todos usam seus uniformes de campanha e acessórios do tipo capacetes, coletes, mochilas, luvas, botas, rádios, armamentos e etc. Eles fazem um breve reconhecimento da área, olham para um lado, olham para o outro, olham ao entorno do helicóptero e coisa e tal, e não acham nada de interessante. Agora, vem o porquê desse exemplo. Os locais, ditos os habitantes da área, os selvagens, incultos, indoutos, os simplórios, né, como alguns podem chamar,
Chamem como melhor lhe agradar. De longe, de uma certa distância segura, escondendo-se atrás de densa vegetação, da mata fechada e de árvores, né? Ao redor da clareira, olham esses eventos atenciosamente, porém, assustados, temerosos, melhor dizendo, apavorados, estáticos, inertes. Eles não acreditam no que os seus olhos acabam de presenciar. As criaturas viajantes, vindas dos céus, em um pássaro de fogo, colibri alado, carruagem celestial e etc. Depois de alguns minutos, sem prévio aviso, e por um motivo que os ditos selvagens não conseguem explicar, os viajantes, aqueles humanoides, do pássaro de aço, os seres divinos, os deuses, vão embora. Então o helicóptero começa a aumentar o barulho dos seus motores, o seu giro, né? E levanta, voo subindo bem devagar, eleva-se, ganha altura, faz mais barulho e vai desaparecendo nos céus. Para os selvagens, uma experiência única e inacreditável. Agora, somente o som do seu motor pode ser ouvido, cada vez mais baixo, até não se ouvir mais nada. Acabou o exemplo? Acabou o exemplo que construímos? Não, agora vai começar o problema. Agora que começa o verdadeiro problema, a confusão. Vamos às perguntas. Como é que os selvagens vão contar sobre esse assombroso encontro com os seres dos céus? Os deuses! Como? Agora é que a porca torce o rabo, ou seja, ferrou. Como falar isso para a família, seus filhos? Como? Como iriam explicar o ocorrido para as próximas gerações? Como? De que forma essa narrativa coletiva irá ilustrar esses fatos, o conhecimento, né, a cultura dos locais que eles tinham? Como é que eles vão conseguir explicar isso que eles presenciavam? Como iriam relatar tais coisas? Bom, já ia me esquecendo. Como iriam contar isso aos anciões da aldeia, ao pajé, ao chefe, ao líder? Como é que ele vai chegar lá? Oh, aconteceu isso. Como é que fica? Risco até de morte, né? Como agora, na segunda fase da história, teremos o famoso telefone sem fio, ou seja, de boca a orelha. Permanece a pergunta: como? Bom, a bibliografia do trabalho dessa pesquisa, né? A pesquisa foi feita através de trechos do livro. O livro está ali em cima. O livro do escritor e arqueólogo suíço Erich Anton Paul von Däniken. Eram deuses astronautas. Eu li isso quando tinha uns 14, 15 anos, 13, não lembro mais. Li algumas vezes. Peguei 3 páginas do livro e fiz uma síntese aqui para a gente questionar as tecnologias avançadas da antiguidade. Outras fontes, a Bíblia Sagrada, é claro, várias traduções, a Epopeia de Gilgamesh, um outro livro que eu tenho aqui muito interessante, está ali, Deuses, Túmulos e Sábios, de C.W. Siran, a essência do Bhagavad Gita, por Sami Krinandara, está ali também, é outro danado. A obra explicada, né, e comentada por o Paramahansa, né, Yogananda. Esses nomes para mim são complicados. Aí é a construção textual, a adaptação da matéria na corrente do tempo, a finalização lógica, por exemplo, essa conclusão, feita por mim, Marcelo Carneiro. Eu espero que vocês tenham saído da área de conforto e que vocês passem a prestar atenção nos textos antigos, não como lendas, mitos ou história da carochinha, até porque tem muita coisa aqui que a gente não consegue explicar, ou até sabe do que está se tratando, mas é melhor fingir que não sabe. Aí, tudo de bom para vocês, caiu até o incenso. Tudo de bom para vocês aí. E estamos aí. Perguntas aí, se quiserem fazer perguntas, todos sabem meu telefone. Tudo de bom para vocês. Mais um texto para reflexão, tá bom?